Paz seja convosco. Louvo a Deus por mais esse dia, na presença dEle. Louvo a Deus pela sua vida, que junto comigo caminhamos neste ministério, pequeno segundo a vontade e desígnio do nosso Deus, esperançosos que Ele haja e faça o querer dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas. De volta a Brasília, agradeço as orações, tive alguns percalços na volta, voltei com o carro do meu pai, ele quebrou a embreagem, teve que chamar guincho, foi um fuá. Era para eu chegar às 5h30 da tarde, cheguei às 9h30 e o carro foi chegar lá para 1 e pouquinho da manhã. Mas em tudo dai glórias, e apesar das lutas e desventuras, tudo está bem. Espero que você também esteja bem. Segunda-feira vou retomar, apesar que nós temos um feriado aí, na quinta-feira, se não me engano, nós vamos retomar as nossas atividades. Agradeço pelas suas orações, agradeço pelo seu apoio, pelo seu suporte. Amém. E peço que Deus possa te recompensar pelas manifestações de amor, mesmo de silêncio, de todos os irmãos e irmãs. Dito isso, quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos orar abrindo este culto. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Agradecer, Pai querido, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Porque mesmo em meio a lutas e dificuldades, Tu és soberano. As coisas acontecem, Pai, não porque nós queremos, não segundo a nossa vontade, mas segundo o Teu querer. E nós nos submetemos a tudo o que o Senhor programa, a tudo o que o Senhor faz. Queremos, Pai, consagrar a Ti este dia, queremos dar um bom dia ao Senhor, agradecer pelo dom da vida, agradecer porque temos saúde, temos vida, e pedir que o Teu Espírito Santo nos guie e nos oriente nesta manhã, nós possamos, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, conhecer mais de Ti, ser edificados na força do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que através do Seu doce Espírito Ele fale ao nosso coração, nos trazendo instrução, nos trazendo luz, nos trazendo graça. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Estamos fazendo esta análise deste texto. Já chegamos a algumas conclusões, entre elas que o título desse texto não é a parábola do filho pródigo. Tudo que inicia dentro da Bíblia, aqueles negritos, aquelas frases em negritos, não são inspirados por Deus. As pessoas que dividiram a Bíblia em versículos e em capítulos colocaram uma sugestão do título. Então, na cabeça da pessoa era aquilo. Mas nós já vimos que este texto tem sim a ver com o filho mais novo, mas muito mais em relação ao filho mais velho. E nós, até então, nós estamos já caminhando já alguns encontros, nós estamos lidando com a situação de que nós temos dois tipos de pessoas: os filhos mais novos e os filhos mais velhos. Os filhos mais novos são aqueles que são os livres pensadores, aqueles que se rebelam perante uns conceitos morais que o mundo estabelece, e aqueles que são os filhos mais velhos, que se fiam e se fixam em um rígido cumprimento daquelas regras e querem com isso ser beneficiados pelas suas ações. Essas duas vertentes, breve resumo daquela aula da semana passada, essas duas vertentes tendem a dividir o mundo em dois grupos: as pessoas morais e as pessoas imorais. Alguns passam de um lado para o outro. Alguns procuram viver fixo naquele pensamento que acreditam, mas buscam válvulas de escape. Então, de vez em quando, eu dou uma fugidinha, eu faço uma coisa errada, tal, para dar um alívio. Eu estou vendo uma série com a Rosângela a respeito de... uma série até meio violenta, em que mostra um rapaz, um homem, em que ele é um homem que é respeitado na sociedade, mas o prazer dele é agredir pessoas. E ele encontra uma forma através de uma máscara. Então são válvulas de escape que eu tenho, que você tem. Se você é o filho mais velho, ou se você é o filho mais novo, você vive de uma forma diferente. O que Jesus fala é que tanto um como o outro está errado. E nós começamos a falar sobre esses dois filhos que estavam perdidos. Porque o filho mais novo, ele se rebela dentro do princípio do que a sociedade dizia, mas o coração dele estava longe do pai. O mais velho também se rebela, mas de uma maneira diferente, um pouco mais velada, um pouco mais escondida, mas ele também é contrário à autoridade do pai. O filho bom, que é o que nós estamos tratando, ele é a pessoa que rejeita o convite do pai. O filho mau é aquele que, no final das contas, ele se arrepende e participa do banquete. Parece que são duas pessoas diferentes, mas não são. A motivação do coração dos dois é o controle, é o domínio, é estar de posse dos bens do seu pai. Qual a forma que é utilizada não importa, mas são formas que não são abençoadas dentro da palavra de Deus. E nós temos que entender que esta parábola faz referência ao reflexo, à figura de Deus Pai. Quantas vezes nós nos colocamos em posições em que nós reivindicamos de Deus aquilo que nós achamos ter direito. A maioria das pessoas entende o pecado como um fracasso. E até então eu também pensava assim: o que é pecado? Pecado é você transgredir regras.
Mas o que nós temos visto é que o pecado é um pouco mais profundo e você pode ser uma pessoa fiel às Escrituras e ser um grande pecador. Pode não, é. Porque não há um homem, não há um ser humano que não peque. A condição daquele homem, do menino mais novo, mais velho, é simplesmente uma coisa exterior. Mas Deus, Ele é aquele que sonda os corações. Nós somos capazes de nos esquivar de Deus, fazendo aquilo que Ele manda. Com o coração amargurado, com o coração pesaroso, com o coração pensando nas situações. Confesso a vocês que esses dias foram dias bem turbulentos na minha vida. E eu passei, acho que nunca tive um período como esse, em que eu fiquei tanto tempo sem orar, tanto tempo sem ler as Escrituras. Eu fiquei meio que anestesiado, tentando administrar aquilo que estava passando, vendo a minha mamãe chorando, vendo a minha irmã chorando. E eu fiquei naquela posição assim, meio como se não tivesse, meio não vivo. E é uma coisa estranha, porque o nosso corpo ele se acostuma. Nós nos acomodamos facilmente com aquilo que nos afasta de Deus. Em alguns momentos eu questionei no meu coração, por que isso? Por que aquilo? A típica atitude de um filho mais velho, como que eu, como pastor, tive que passar por isso. O que acontece é que a pessoa que tem esta autojustificação, ela é o seu próprio Salvador. Ela não confia no sacrifício de Cristo. É lógico que ela não vai falar isso de uma maneira aberta. Muitos de vocês fazem isso. Eu percebo no conversar. Eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo, eu tento agir desta maneira. Por que que isso está acontecendo comigo? Esta é uma frase recorrente dos filhos mais velhos. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não estava lá, mas a minha irmã ou minha mãe compartilhou que em um dos momentos lá em que meu papai estava com um problema de falta de ar por conta da consequência do pecado dele, de ter fumado mais de 30 anos, não foi o diabo, entendeu? A gente não adianta querer demonizar as coisas. E aí ele falou assim, por que eu fiz para estar passando por isso? O que eu fiz? Esta frase, o que eu fiz para, é uma condenação de Deus. Nós somos rápidos em condenar o nosso Senhor. Nós somos rápidos em olhar para as consequências do nosso pecado e colocar de lado e apontar o nosso dedo para os altos céus. Nós somos capazes de esquivar de Jesus como Salvador, ao observar todas as leis morais. Quando você segue tal caminho, você acha que você tem direitos. E você assim acaba agindo como seu próprio Salvador. Havia uma mulher que trabalhou por muitos anos no ministério cristão. Quando uma doença crônica se abateu sobre ela, na sua meia-idade, ela caiu em desespero. Por fim percebeu que no fundo do seu coração sentia que Deus lhe devia uma vida melhor, depois de tudo que havia feito por ele. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando isso? No dia do Senhor, muitos vão fazer essa pergunta. Em que Deus ele vai separar as ovelhas dos bodes. Não um critério humano, um critério divino. E alguns vão olhar para o Senhor e falar assim, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus vai olhar para eles e vai falar assim, eu nunca te conheci. Filhos mais velhos. Pessoas que trabalham e acham que têm direitos. Essa suposição desta mulher enferma tornou sua recuperação extremamente difícil, ainda que tenha conseguido se reerguer. A chave para a superação, no entanto,
foi reconhecer o seu pecado. O que levou aquela mulher a se restaurar, além da vontade divina e soberana de Deus, foi o reconhecimento do seu coração, reconhecimento do seu pecado. Você tem que fazer essa análise no seu coração. Será que você não pensa no momento em que você está na madrugada ou na noite, sentindo dores, dificuldades, você não pergunta para Deus o que eu fiz para merecer isso? Os irmãos mais velhos obedecem a Deus. No entanto, foi reconhecer a mentalidade do irmão mais... Os irmãos mais velhos obedecem a Deus apenas para atingir os seus objetivos. Não obedecem a Deus para chegar ao próprio Deus, para a Ele se assemelharem, para amá-lo, para conhecê-lo e para nele se deleitarem. Do mesmo modo, pessoas moralistas e religiosas podem servir como seu próprio Senhor e Salvador, como acontece com irmãos mais novos que dizem não acreditar em Deus e que decidem o que é certo e o que é errado para si. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs, pessoas queridas, vão passar a eternidade no inferno. Pessoas líderes de louvor, líderes de coral, pastores, membros, evangelistas, mestres, pessoas que vão à igreja apenas para conseguir algo em troca. A teologia da prosperidade é algo que alimenta grandemente este pensamento e este coração. Venha à igreja, participe de 5 campanhas, 5 elos da campanha, e você ganhará a sua bênção. As pessoas não têm ido à igreja para adorar ao Senhor. As pessoas têm ido à igreja para conseguir coisas. Têm agido como irmão mais velho. E cada igreja em que você passar, e você vê uma placa de campanha, 7, 5, 12, o que quer que seja, olhe para isso com muito pesar. Interceda para que Deus abra os olhos daquelas pessoas, para que elas não vão para a igreja, para que elas não estejam indo à igreja apenas com o objetivo de conseguir algo em troca, mesmo que sejam coisas lícitas, como a saúde, como um relacionamento emocional. Todas essas coisas elas são lícitas, mas elas não entram numa base de troca com Deus. Deus, Ele é Deus mesmo sem nós. Nós sem Ele não somos nada. Eis, portanto, a redefinição radical de Jesus do que está errado para conosco. Quase todo mundo define o pecado como uma violação de regras. Jesus, no entanto, nos mostra que um homem que quase nunca violou a lista dos maus comportamentos morais pode estar perdido espiritualmente, tanto quanto o mais devasso dos homens. Por quê? Porque o pecado não apenas consiste em manter regras, mas também em colocar Deus como Salvador, como Senhor e Juiz. Eu não sou o meu Salvador, eu não sou o seu Salvador, eu não sou o seu Juiz. Apesar de eu exercer algumas vezes essa função ao te exortar como irmão e como irmã em Cristo, eu não sou o juiz. E se eu executo um juízo que não está nas Escrituras, eu também vou ser condenado por ele. As minhas interferências na sua vida, elas advêm da condição do que a palavra de Deus diz. E eu simplesmente tenho a te mostrar o que Deus está dizendo. Eu não estou aqui para te consertar. Eu não estou aqui para dizer que você vai ter que agir de tal maneira ou tal maneira. Eu estou aqui simplesmente para te mostrar uma alternativa. Uma acertadinha no relógio. Estou bagunçado, mano, por favor. Quase todo mundo define o pecado como uma violação de regras, mas Jesus está dizendo que se você se colocar no lugar de Deus,
se você se colocar no lugar do Salvador, se você se colocar no lugar do juiz, você está em pecado. Aquela historinha que eu contei para você, daquele jovem músico, em que ele consagra a vida dele ao Senhor, e o irmão dele que é devasso, lembra? Mozart, naquela historinha do filme Amadeus. O jovem músico teria rebatido vigorosamente tais acusações se alguém lhe apontasse o modo como procedia. Se ele ouvisse o que eu estou falando, provavelmente ele estaria falando que eu estaria errado. Sendo casto, sendo caridoso, não estava fazendo a vontade de Deus em vez da própria. Não estava honrando e submetendo a Deus. Você, como um homem de família, você, como uma moça solteira, às vezes pode olhar para a sua situação e achar que você está agindo certo demais. E achar que você tem direitos. O problema é que quando os reveses vêm, e eles vêm tanto para bons como maus. A chuva ela cai na horta do bom e do mal. Mas também o incêndio e o raio cai na casa do bom e também do mal. Quando o revés vem, como você reage? A nossa reação perante as situações, elas definem muito do nosso cristianismo. Retomo um exemplo que eu dei na semana passada ou retrasada, a respeito do nosso irmão André, em que ele teve as dificuldades lá com o caminhão, com o ônibus dele. E aí ele começa a conversar comigo, eu vi que o coração dele estava pesaroso. Mas ele, apesar de estar passando por um momento de dificuldade, eu percebo no falar dele, mesmo que ele tenha em algum momento explodido sem estar na minha presença, eu percebo que consegue retomar. É a figura de uma pessoa que está tentando acertar com o Senhor, que busca conhecer os seus limites, que cai sim, que peca, mas que busca viver. E eu poderia citar exemplos de todos, mas como eu pedi autorização dele para falar do nome dele, dessa situação em especial, é por isso que eu estou citando ele. Poderia falar do Felipe, poderia falar da Rayane, do Alice, da Ione, de qualquer um, entendeu? Situações e situações que vocês compartilham comigo, que eu não tenho liberdade de falar. Mas aquele jovem músico, ele tenta colocar Deus em uma posição de dívida. Tenta controlá-lo por causa das suas boas obras, em vez de apenas confiar na livre graça de Deus. Aquele homem, ele agia como seu próprio Salvador. Ele agia como seu próprio juiz. Ao se tornar perigosamente amargo em relação ao seu irmão, certo que Deus estava sendo injusto, ele começa a se colocar como juiz. Há duas maneiras de você ser o seu próprio Salvador e seu próprio Senhor. Uma delas é o quebrar as leis morais. E eu não estou isentando a postura pecaminosa do filho mais novo. Não. Quando você quebra as leis morais de Deus, não as leis que o homem cria, as leis morais de Deus. Nós já estudamos bastante os 10 mandamentos para você ter pelo menos uma noção. Se você passou em algum dos estudos, você tem noção de algumas partes. O ideal era que você tivesse feito tudo. Uma delas é quebrar as leis morais e estabelecer seu próprio rumo. Isso é uma forma de você pecar. A outra é você seguir as leis morais ao ser muito bom. Pessoas, elas são pecadoras por serem muito boas. Porque elas estão buscando apenas o reconhecimento. Nossa igreja ainda é pequena. Não sei se Deus vai fazer com que ela cresça, não sei. Mas se você estiver comigo e essa igreja realmente crescer, você vai ver que algumas pessoas elas se colocam à disposição muito facilmente para o trabalho. Mas elas querem ser reconhecidas. Elas querem ser exaltadas. São os irmãos mais velhos. Ambos estão errados. Mas ambos são amados. Ambos têm uma oportunidade de voltar ao primeiro amor. Jesus não divide o mundo entre os mocinhos e os bandidos.
Ele nos mostra que todas as pessoas se dedicam ao projeto de autossalvação. Todos nós, eu, você, todos os seres humanos, achamos que nós podemos conquistar a nossa salvação através do nosso esforço próprio. A única diferença é o caminho que você percorre. Apesar de os dois filhos estarem errados, o pai se preocupa com ambos e os convida ambos para o banquete celestial. Isso significa que a mensagem de Jesus é que o Evangelho representa uma espiritualidade completamente diferente. O Evangelho de Jesus não é religião, nem a falta dela. O Evangelho de Jesus não é a moralidade ou imoralidade. Não é o moralismo ou uma moralidade relativa. Não é você ser conservador ou você ser liberal. O cristianismo, ele é algo diferente de todas as religiões. Ela não é como o hinduísmo, não é como o islamismo, não é como o espiritismo e os outros ismos. Mesmo não é igual ao judaísmo, da qual o Antigo Testamento tem como base. O cristianismo é algo diferente. Não é estabelecimento de regras e cumprimento de regras. Sim, existem regras. Mas o cristianismo é muito além disso. E o que Jesus quer ensinar para mim e para você nesta manhã é isso. Que o seu cristianismo não tem que ser preto e branco. Não tem que ser também todo colorido. Tem que haver um equilíbrio direcionado pelo Espírito Santo. O cristianismo não é algo que se situe em meio de um espectro de dois polos. Não é algo totalmente diferente. O Evangelho se distingue dessas duas abordagens. Segundo ele, Jesus, todos estão errados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu sou pastor, eu careço da glória de Deus. Você carece da glória de Deus. As pessoas que andam nas ruas que não conhecem o Senhor carecem da glória de Deus. Todas as pessoas carecem da glória de Deus. Por isso que nós temos que falar do amor de Deus. Por isso que as pessoas vão ser confrontadas com o Senhor no dia do juízo, porque deixaram de falar do amor de Deus. Sim, os nossos lidares terrenos, eles são necessários. É necessário que você se dedique. É necessário que a nossa irmã Shirley se dedique às causas da justiça, se especialize. É necessário que a nossa irmã Esther, ela procure deixar a loja dela lá de uma forma agradável. É necessário que a nossa irmã Diane procure os seus direitos. Cada um tem uma ação temporal. Deus não está pedindo para você abrir mão de tudo isso. Deus não está pedindo para você não se especializar, não se capacitar. Ele não está pedindo para você abandonar sua família. Ele não está pedindo para você deixar de cumprir os seus deveres cíveis. Ele está falando simplesmente que é algo mais importante, que você tem que priorizar. O Evangelho, ele se distingue desta abordagem, ou moral ou imoral. Todos estão errados. Mas mesmo, apesar de todos estarem errados, todos são amados. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será aceito na família. Mas como que eles vão aceitar se não há quem fale? Por que você desistiu dos seus entes queridos? Por que você se colocou numa posição confortável e não fala mais, não se posiciona mais? Em contraste, os irmãos mais velhos dividem o mundo em dois. As pessoas boas, como nós, estão dentro. As pessoas ruins, que são o verdadeiro problema do mundo, estão fora. Eu vejo claramente isso dentro do cenário político do Brasil. Eu não sou uma pessoa que votei no PT, não gosto, não vou votar, não bate comigo o que eles pensam e fazem.
Mas você, além de ver, às vezes, essa polarização em que as pessoas elas estão se agredindo na rua, porque um usa uma cor, outro usa outra cor. E Jesus está falando que o mundo não é dividido entre pessoas boas e ruins. Todas são ruins. Você já caminha comigo um tempo para saber que nenhum de nós é bom. Deus, ele é tão bom que quando o carro quebrou na estrada e eu fiquei pensando o que eu iria fazer, estava a 500 km de Brasília. Fiquei imaginando um mecânico, quanto que ele iria me cobrar, o tempo que ele ia levar a manutenção daquela. Eu lembrei do seguro do meu pai, consegui contratar um guincho da seguradora e também tinha direito a um táxi. E aí eu sei que depois de todo o trâmite eu vim com um rapaz, um homem, né, que tinha como ofício fazer esses translados, e ele era um cristão da congregação cristã, e eu vim conversando com ele, e quando ele falou que era da congregação cristã, eu achei que a gente ia ter algum tipo de embate, mas os pensamentos dele são pensamentos totalmente do que eu acredito. Havia sim algumas divergências, mas foi tão interessante imaginar que não são apenas os cristãos da Igreja Cristã Semente de Vida, ou da Presbiteriana, ou da Batista, que são salvos. Pessoas e pessoas. Pessoas e pessoas, elas são amadas de Deus. Eu me senti amado de Deus ao estar naquele carro, com aquele homem, me trazendo até aqui na porta de casa. Sim, cheguei 5 horas depois do previsto. Sim, meu carro chegou 10 horas, 12 horas depois do previsto. Mas Deus, ele é bom e ele me concedeu graça. Os irmãos mais novos, ainda que absolutamente não acreditem em Deus, fazem o mesmo dizendo: não, as pessoas tolerantes de mente aberta que estão dentro, enquanto os fanáticos de mente estreita, que são o verdadeiro problema do mundo, estão fora. Você entende que todo mundo acha que está certo? E na verdade todos estão errados? Todos nós estamos errados. Jesus em Lucas 18,14 diz: o humilde está dentro e o orgulhoso está fora. Nós temos que apenas entender que os pecados do nosso coração existem. Seja cristão, seja não cristão, seja budista, seja qualquer área que seja, qualquer religião que seja, nós apenas temos que aprender a reconhecer quando nós estamos errados, pedir perdão ao Senhor e voltar a caminhar junto com Ele. As pessoas que confessam não serem especialmente boas ou não terem a mente aberta se movem em direção de Deus, pois o pré-requisito para receber a graça de Deus é reconhecer que você precisa dela. Por que Jesus Cristo fala que é mais fácil passar um camelo num buraco do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque normalmente aquele que tem tudo não tem nada, mas ele não consegue se convencer. Talvez Deus não dê uma igreja grande para a gente, para que meu coração não cresça, não se ensoberbeça, não sei. Talvez Ele não te dê a riqueza que você necessita, que você deseja, não que você necessita, para que você não se afaste de Deus. Será que você iria procurar a Deus com tanto afinco em meio às suas dores? Em meio à sua falta de dificuldades? Será que se eu oro para que vocês sejam prósperos nos seus negócios, nas suas atividades, mas será que Deus ele realmente conceder tudo o que você quer? Você vai ficar junto dele ainda? Ou você vai fazer como aquele rei que convidou aquelas pessoas e as pessoas falaram assim: não, eu não posso ir, porque eu tenho algo mais importante, eu casei e é lícito, eu comprei um terreno, é lícito, eu comprei uma junta de bois, é lícito, mas não é o mais importante. Deus não atender a sua oração, a minha oração, muitas vezes é um ato de amor, para que você não se afaste dele. As pessoas pensam estar indo muito bem, obrigado. As pessoas que pensam estar indo muito bem, obrigado, se distanciam cada vez mais de Deus. O Senhor cuida do humilde, mas se distancia do orgulhoso. Salmo 138:6. Quando você está jogadinho no chão, quando você está triste e você busca Deus,
É aí que Ele está perto de você. Eu já falei algumas vezes isso para o Felipe. Às vezes o Felipe ele fala para mim assim: pô, pastor, eu me sinto assim distante do Senhor. E eu mais de uma vez falei para ele assim: você está mais perto de Deus do que você imagina. Porque a nossa dor e a nossa dificuldade nos atraem ao Senhor. Muitas vezes a nossa comodidade faz com que a gente se distancie. Certa vez um jornal publicou a pergunta: o que está de errado com o mundo? Um pensador católico romano escreveu e começa assim: queridos senhores, eu estou nele. Aquele homem entendeu que o mundo é pior porque ele está nele. Enquanto você achar que você é bom, você não está ajudando nem a você, nem a ninguém. Essa é a atitude de alguém que compreendeu a mensagem de Jesus. Apesar de ambos os filhos estarem errados e de ambos serem amados, a história não termina no mesmo tom para os dois. Por que Jesus constrói a história de forma que um filho seja salvo, restabeleça a relação com o pai e outro não? Ao menos não antes da história terminar. Pode ser que Jesus estivesse tentando dizer que apesar de ambos os projetos de autossalvação estarem igualmente errados, eles não são igualmente perigosos. Uma das ironias desta parábola então se revela. A separação do filho mais novo em relação ao pai era clara. Ele deixou seu pai de forma física e moral. Apesar de o filho mais velho ter permanecido em casa, que pela sugestão de que estava se rebelando contra o amor e a autoridade do pai, ainda que de fato estivesse realmente fazendo. Porque o filho mais velho se revela mais cego para os acontecimentos. Ser um fariseu com o espírito de irmão mais velho é uma condição extremamente perigosa. É melhor que você esteja frio do que você esteja morno. Apocalipse diz: é melhor que você seja frio do que você seja morno. Aquele que é morno, ele acha que está certo. Aquele que está morno, ele acha que está tudo certo. Vai passar. Aquele que está frio, ele se desespera. Talvez você tenha que se desesperar um pouquinho mais na sua vida, para que você possa encontrar o caminho do Senhor. A situação do irmão mais velho é uma condição espiritualmente muito mais desesperada. Como você ousa dizer isso? Quando Jesus Cristo confrontou os fariseus, falando que eles eram escravos, ele falou assim: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos do Deus vivo. Eles não conseguiam enxergar um palmo na frente dos seus narizes. O que as pessoas pensam é: eu estou na igreja, as portas sempre vão se abrir para mim. Pode ser um engano. Eu tenho encontrado muitas pessoas nos cursos que eu dou da faculdade, nos cursos diversos, e a maioria das pessoas que eu encontro, a maioria não, mas uma grande parte, elas nunca conheceram a Deus. Elas estão lá, estão rindo das piadas, e eu sou extremamente engraçado, né, Luí? Oxe. As pessoas de fora riem das piadas, mas elas estão longe do Senhor. Eu estou na igreja, sempre que as portas se abrem, e Jesus responde: isso não importa. A sua frequência do Senhor na igreja não importa. Importa é onde está o seu coração. Este ensino de Jesus Cristo é algo que Jesus nunca tinha ensinado antes. O ensino de que você estando certo, você também pode estar errado. Qual a motivação do seu coração? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos retornando ao nosso culto presencial. Eu não sei realmente como que nós vamos lidar. Se você me perguntar como é que eu vou fazer lá, não sei. Eu sinto que é tempo disso. Busquei muito a Deus e eu sinto paz. Já mandei fazer a religação da água, já mandei fazer a religação da luz, não sei se foram religadas ou não. Já está programada uma faxina lá
com a faxineira para dar uma limpada na igreja que ficou 1 ano fechada, cheia de pó para todo lado. Não sei como vai ser um online isso. A gente vai ser um dia de testes. A minha ideia é que a gente reabra, que a gente tenha o nosso culto presencial, que a gente continue tendo o nosso culto online, que você possa continuar assistindo. Tem a minha mamãe lá no São Paulo, tem a nossa irmã Cláudia, tem a nossa irmã Anaí com seu filho, tem a Lurdinha e a Diene, que ainda estão dentro do grupo de risco. Então eu não sei o que vai acontecer e como vai acontecer, mas eu quero ver a sua motivação. Eu quero ver não no culto da semana que vem, eu quero ver nos outros cultos, porque eu sei que você se acomodou. Apesar de você dar para os 4 ventos que você quer voltar para ir culto presencial quando for a hora de acordar, em especial os nossos irmãos mais de longe. Vamos ver qual que é realmente essa vontade. E eu vou entender se você não conseguir vir por conta do preço da gasolina, quase R$6. É algo que eu penso também. Mas é tempo da nossa igreja estar abrindo. E é um tempo de nós estar tendo também um tempo de meditação no nosso coração, um retorno, um encontro. Eu vou esperar de você lá, que você não fique com um abraço para todo lado. Vou esperar que você respeite aonde nós vamos colocar você. Eu vou ter que dividir as pessoas que não pegaram o Covid ainda com aqueles que pegaram. Então, tudo isso são formas de você demonstrar se você se você não se você está ou se você não está. As portas estão abertas, pastor, eu vou estar lá 10 minutos antes. Se Jesus fala, isso não importa. O que importa é onde está o seu coração. Nós vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo, nós estaremos retornando ainda para esse estudo do Filho Pródigo, agora dentro de uma nova ótica, dentro do título Redefinindo a Perdição. O tópico anterior era os 2 irmãos perdidos, era isso? Redefinindo o pecado, agora é redefinindo a perdição. Que Deus te abençoe. Aguardo você após o intervalo. Não deixe de comentar, não deixe de dar a sua curtida. Isso faz com que o nosso vídeo ele alcance mais pessoas. Retorno com você daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.